neste momento, né, representada na igreja. E que Deus possa continuar abençoando cada uma das mamães aqui, as da igreja, as visitantes. Muito bem, antes de começar aqui a nossa meditação, a nossa mensagem para a nossa igreja nessa noite, eu gostaria de abrir espaço aqui e falar sobre um evento do qual você não pode deixar de participar. Mas eu já estou aqui já. Eu estive divulgando outro recado aqui também. Você já ouviu falar de um negócio chamado Together? Já fez sua inscrição? Então tem que fazer. Olha, o Together, o que significa Together? É Together Fidelist o nome do evento. Together significa juntos sentindo a missão. Então o Together é um programa que vai acontecer em 5 dias, do dia 18 ao 22 de novembro. E a ideia do Together é envolver as pessoas na missão. Então a gente está montando toda uma estrutura. Nós estamos investindo pesado para que o jovem da igreja, para que o membro da igreja possa ir e possa viver uma experiência missionária da qual ele nunca viu. Agora imagine, você lá no Together, você vai ter a oportunidade, até colocou aí, irmão Alberto LG. Você vai ter no Together a oportunidade de ser missionário no estado do Ceará, do Piauí, eu acho que. A pressão é grande, viu? Quando falou em missão, você pode ser missionário no Ceará, no Piauí, Fernando Noronha, Caruaru, Natal, João Pessoa, Recife. Então, a proposta do Together não é um negócio que é assim, a gente vai chegar lá, que tem os programas da igreja, vamos ficar todo mundo escutando pregação, pensando que quem vai estar lá é Rodrigo Silva, são esses pastores, né? Mas a gente não vai ficar lá. Não, a proposta do Together é todo mundo se envolver na missão. Quando a gente chegar lá, vai ter o culto de manhã e todo mundo vai ser enviado para a missão, meu irmão, para fazer missão nesse estado. Então, se você não fez a sua inscrição, pode fazer a inscrição. Olha, essa aqui é uma das pessoas que vai estar lá. Todo mundo está cantando a música agora, né? Faça aí, irmão, só alguns aí, só para o pessoal ter o gostinho aí do Together. Aí, eu não sei se consegue passar, só tem esse aí. Mas a gente vai ter lá o Odaílson Fonseca, o pastor Rodrigo Silva, enfim, os cantores Arautos do Rei, para quem gosta de Arautos do Rei, viu? Olha aí, Pedro Valença, Arte Trio, né? Rafaela Pinho, esse cara é fenomenal também, Matheus Riso, Sérgio Saraz, quem mais? Vamos lá. Rodrigo Silva, olha aí, Rosana Alva, se você vir ali só no Novo Tempo, agora vai ver ao vivo e a cor, viu? Pastor Léo Fonseca, Pastor Dudu, Pastor Diego, o nosso departamental de jovens da divisão sul-americana, né? Carlos Cantelli. Então assim, vai ser uma experiência extraordinária. Quem pode ir, pastor? Antes a gente estava trabalhando com jovens, mas aí disseram assim, pastor, na igreja adventista, o jovem é de 0 a 100 anos, não é só de 15 a 30. Aí foi o que a gente fez. A gente abriu agora as vagas. Quem tiver 30, 40, 50, 60, 80 anos que quiser ir, é só falar com o pastor. O Léo está aqui, é o nosso distrital de jovem. Fala com a gente que a gente vai organizar a sua inscrição. Agora, a inscrição tem que ser confirmada essa semana. Por quê? A gente vai mandar uma lista com o nome das pessoas. E cada pessoa vai receber um voucher para fazer a sua inscrição para ir para o Together, certo? Então cada pessoa vai receber um voucher para fazer a sua inscrição, certo? Nós vamos levar com uma caravana de 50 pessoas, aqui no nosso distrito pelo menos, aqui para o Together, em nome de Jesus, diga amém? Amém! E você vai estar lá, amém? Amém! Só não vai quem está morto, quem está vivo vai, viu? Então o Together vai ser... E outra coisa, viu? Quem participar do Together pode ganhar uma viagem com tudo pago para alguns países de fora do país para fazer missão. E ainda traz para casa a barraca que você dormir lá, a Bíblia com 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E você também vem com a camisa, fora a experiência missionária que você vai ter. Então vai ser um evento para você de fato não poder faltar. Quem pode ir? Todo mundo
pode ir. Quem quiser ir, vai. Só tem que falar comigo que é para a gente poder deixar tudo organizado, certo? Quando é o pagamento das inscrições? Somente no mês que vem, em junho. Mas a gente está organizando agora, por quê? Só de gente de outros países vai vir mais de 1.000 pessoas para esse evento. São 11 mil jovens ao todo, 11 mil pessoas ao todo. E de outros países vai vir mais de 1.000 pessoas. Então tem muita gente querendo participar e a gente está trabalhando com antecedência para as pessoas que quiserem ir no distrito não ficarem fora, certo? Para mais informações, você me procura aí nos pontos de feedback quando a gente vier lá atrás, viu? Eu fiquei sabendo aí que vai ter um lanche aí, viu? Mas não deixe de ir não para fogueira não, viu? É para todo mundo. Muito bem, voltando de novo aqui no nosso assunto, no nosso tema, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem diretamente para as nossas mães, mas os homens também podem tirar como lição para a sua vida, obviamente. E eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia junto comigo no primeiro livro de Samuel. O capítulo vai ser uma história muito conhecida, a história de Ana. História de Ana. Uma mãe segundo o coração de Deus. Capítulo 1. Eu vou compartilhar aqui com cada um de nós aqui 10 conselhos para as mães presentes dessa igreja, baseado na história de Ana. 10 conselhos para ser uma mãe segundo o coração de Deus, tirado da palavra de Deus. Amém? Capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 1. Gostaria de só fazer uma breve oração aqui junto com vocês. Nosso Deus e Pai, a Bíblia está aberta e quando a Bíblia está aberta é o próprio Senhor falando conosco. Vamos nesse momento, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 1 diz assim: minha voz está um pouco ruim porque eu estou gripado. Houve um homem em Ramataí, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toru, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha filho. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não come alguma coisa? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele tem uma autoestima muito grande também, né? Bom, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva que não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, e seus lábios se movia, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele teve por embriagado. E ele disse: até quando estavas tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Porém venho derramar a minha alma perante o Senhor.
Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a permissão que me fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi em seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela do Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho. Aqui chamou de Samuel, por dizer do Senhor pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e cumpriu seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrada. Fica até que o desmanche. Tão somente confia no Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, uma erva de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino ali. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, tu aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que vivi, pois o Senhor o pedi, pois o Senhor pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Nossa, quando a gente olha a história de Ana, a gente vê aqui muitos insights e muitas coisas que a gente poderia falar. Primeiramente, a espiritualidade da família de Ana, né? O marido de Ana, um verdadeiro adorador, a gente vê que ele subia todos os anos e adorar o Senhor. Ana também, ela leva o menino, leva uma oferta, adora o Senhor, é uma mulher de oração. Então, a gente tem muitos insights aqui, muitas coisas para a gente aplicar na nossa vida, né? Muitas lições importantes que a gente poderia trabalhar. E o que chamou a atenção na vida de Ana não é a sua beleza, não é a sua riqueza, não é a sua posição social, mas o que marca a história de Ana é que Ana é uma mulher de oração, fé e muita consagração. Quando a gente olha aqui de maneira rápida, a gente já vê isso saltando no texto. Então, muitas vezes, quando a gente olha para uma mãe, o que é que a gente pensa? A mãe deve criar, juntamente com os pais, os filhos para que eles sejam bem-sucedidos. Amém. Porém, a maior virtude de uma mãe não é fazer com que os filhos sejam bem-sucedidos. A maior virtude de uma mãe é fazer com que os filhos cresçam nos caminhos do Senhor. E a vida de Ana nos mostra conselhos importantes para que você seja uma mãe segundo o coração do Senhor. Primeiro, quando a gente olha a história de Ana, a gente entende que uma mãe precisa aprender a levar a sua dor para Deus. Quantas e quantas mães nós não temos por aqui nesse bairro, ou até mesmo no nosso meio, que tem muitas dores no seu coração? Para quantas e quantas mães eu não estou falando nessa noite aqui, que carrega no peito uma grande dor? Mas sabe qual é o conselho que eu digo para você? Da palavra de Deus: leve sua dor para Deus. Ana não tinha filhos, era estéril. Penina, que era sua rival, vivia desmerecendo ela, vivia lhe perturbando. Mas a gente não vê Ana reclamando, a gente não vê Ana fazendo, né? Como diz assim na linguagem atual, no escarcel, porque ela não conseguia ter filho. Ela simplesmente leva para Deus, ela fala com Deus, ela fala com aquele que pode abrir a madre. Então o texto vai dizer que com amargura de alma ela vai lá e ora ao Senhor. Ana não guardou a sua dor, ela contou tudo para Deus, ela deixou tudo nas mãos de Deus. Isso mostra também que muitas vezes as mães elas vão sofrer por muitas questões da vida, preocupações, medo, cansaço. Porém, o primeiro lugar de uma mãe que é segundo o coração de Deus deve ser aos pés do Senhor, aos pés de Deus.
antes de desabafar com qualquer pessoa, fale com Deus. Antes de procurar qualquer pessoa, fale com Deus. Então esse é o primeiro conselho para as mamães dessa noite. Leve sua dor para Deus. Fale com Deus. Segundo, não desista de orar pelos seus filhos. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que já estejam desistindo ou não vê muita luz em relação aos seus filhos. Mas Ana, antes mesmo de ter filho, já falava por ele. Porque ela disse para o sacerdote: eu orava por este menino. E a pergunta é: você, mamãe de oração, você tem apresentado a vida dos seus filhos a Deus? Todos os dias, para que Deus proteja, para que Deus transforme, para que Deus cuide dele? Seja uma mãe de oração. Então ore pelos vossos filhos, porque Ana perseverou em oração até conseguir o que ela queria, que era ter um filho. Continue orando pelos seus filhos, mesmo quando você não vê resultado. E o testemunho de hoje foi maravilhoso, né, pai? Você viu que a irmã orou 30 anos pelos seus filhos sem ver resultado? É uma vida, 30 anos é uma vida. 30 anos para ver uma mudança na vida do filho. Mas ela não desistiu, ela continuou orando. E Ana também não desistiu, ela orou pelo filho que ainda nem tinha. O terceiro conselho que eu deixo para cada mãe aqui nesta igreja: não permita que as feridas afastem você de Deus. Não permita de maneira nenhuma. A gente tem aqui Penina que vivia provocando Ana a todo momento. Porém, Ana não deixou de orar, não deixou de ir ao templo, não deixou de buscar o Senhor. E mesmo ferida, ela continuou adorando e mantendo comunhão com o Senhor. Muitas vezes, as pessoas elas abandonam Deus quando sofrem, ou quando recebe alguma ferida. Mas ela fez o contrário. A dor de Ana aproximou ela de Deus. As feridas de Ana fizeram com que ela procurasse mais a Deus. Então, não permita com que as feridas da vida afastem você de Deus, mamãe. Sabe por quê? Porque é necessário para educar os filhos, para realizar o papel que você realiza, ter Deus do seu lado. E estar longe de Deus significa nadar contra a maré, como diz as pessoas. Amor em ponta de faca. Então, uma mãe, segundo o coração de Deus, precisa estar perto de Deus. Não deixe de maneira nenhuma as lutas diárias roubarem a sua comunhão com Deus. De jeito nenhum. Porque ela não deixou isso acontecer. Por mais que ela sofresse, por mais que ela chorasse, ela não permitiu que as lutas roubassem os seus momentos com Deus. Outra coisa: consagre os seus filhos ao Senhor. Apresente os seus filhos ao Senhor. Sabe por quê? Eu acho muito bonito esse Ana. Ana só tinha um único filho naquele momento. E o que foi que ela fez? Para Deus. Ela literalmente Deus, porque ela pegou o filho, levou para um templo e lá deixou e foi embora para casa. O único filho que ela tinha. Então, consagre ao Senhor a sua família, os seus filhos, assim como a sua vida também. E sabe o que é interessante? Ana entendeu que os seus filhos não eram dela, mas era de Deus. Inclusive, a Bíblia vai dizer que os filhos são herança de quem? Do Senhor, herança de Deus. Os filhos não são nossa propriedade, são propriedades do Senhor. Inclusive, um dia a gente vai prestar conta da nossa família. Então, não cometa o erro de maneira nenhuma de criar os seus filhos para o mundo, porque a frase que tem por aí é: a gente cria os filhos para o mundo. Pode até parecer bonita, mas não crie os seus filhos para o mundo.
crie os seus filhos para Deus. Os filhos são heranças do Senhor. E o maior sonho de uma mãe deve ser ver os seus filhos salvos. Então crie para Deus, consagre ao Senhor os seus filhos, para que eles sejam do Senhor. Outra coisa, quinto conselho: seja exemplo espiritual dentro de sua casa. Seja um exemplo espiritual dentro de sua casa. Samuel cresceu vendo a espiritualidade da sua mãe, até na hora da entrega, porque ela levou um novilho para fazer o sacrifício, né? Um éfa de farinha, de flor, fazia parte. Lá no templo ela adorou. Então, uma mãe, ela precisa ser um exemplo, porque o filho só vai fazer aquilo que ele vê os seus pais fazendo, principalmente sua mãe. Então, antes de ouvir sermão no templo, ele viu uma mulher de oração em casa. Samuel viu uma mulher consagrada em casa. Samuel viu uma mulher de Deus em casa. Os filhos vão aprender muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. E é necessário que uma mãe, ela seja espiritual dentro de casa. O seu filho precisa ver a fé funcionando todos os dias através da sua vida. Sexto conselho: ensine os seus filhos a amar a casa de Deus. Ana levou Samuel para o templo. Lembre-se disso, Ana levou Samuel para o templo. Hoje a gente vê que muitas crianças sabem de tudo. Celular, papai, vai para todo canto aqui. Porém, muitas vezes sabem pouco sobre a presença de Deus. Então, que os filhos possam conhecer realmente muitas coisas, mas que não deixem de conhecer o mais importante, que é a palavra de Deus. Os filhos devem amar o Senhor. Então ensinem os filhos de vocês a amar a igreja, amar a Bíblia, a oração, a adoração, a presença de Deus. Tudo isso deve fazer parte da família. Sétimo conselho: não coloque os seus filhos acima de Deus. E hoje a gente vê em muitas famílias que existe, parece até que existe exatamente um reizinho ali, né? E hoje, muitas vezes os pais são questionados, né? Porque a criação do passado não é a mesma de hoje. E parece que hoje em dia os filhos mandam os pais, enfim. Ana amava a Samuel profundamente, mas amava a Deus acima de Samuel, a ponto de entregá-lo no templo. Então não coloque de maneira nenhuma os seus filhos acima de Deus. Deus vem acima de tudo. Depois de Deus vem a família. Mas Deus deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. E hoje, infelizmente, a gente vê que muitos pais fazem dos seus filhos o centro da sua vida. E o centro da nossa vida não pode ser os nossos filhos. Deve ser Deus. Ana nos lembra que Deus deve sempre ocupar o primeiro lugar. Quando Deus é prioridade na vida da mãe, também será na vida do filho. Oitavo conselho: confie no tempo de Deus. Ana esperou muitos anos, e talvez eu esteja falando para alguma mãe aqui nessa noite que já faz muitos anos que está esperando a solução de algum problema, que está esperando a mudança do filho, da filha. Talvez eu esteja falando para alguma mãe aqui que já está lutando há muito tempo com relacionamento, com o marido, com alguma coisa. Ana esperou, ela chorou, ela sofreu, mas Deus estava trabalhando na sua vida. E eu posso dizer para você com toda certeza, em nome de Jesus, Deus está trabalhando na sua vida também. Os relacionamentos de Deus com as pessoas são tão únicos.
e a gente viu isso na lição da semana passada, Deus trata as pessoas de maneira tão única que parece que só existe aquela pessoa no universo para Deus conversar. Está na lição lá, parafraseando mais ou menos isso, na parte de sexta-feira passada. Então confie no tempo de Deus. O Deus que começou a boa obra na sua vida também vai terminar. E certamente o tempo de Deus é os melhores. Sempre é os melhores. Novo conselho para as mamães que se encontram aqui nesta noite: transforme a sua casa em um lugar de adoração. Porque era isso que acontecia na casa de Ana. Quando a gente lê aqui o início do capítulo, a casa de Ana era um lugar de adoração, era um lugar onde Deus estava presente, era um lugar onde manifestava-se a presença de Deus, era um lugar consagrado. Ela não era apenas uma mulher de pedido, ela era uma mulher que adorava e louvava o Senhor. E uma mãe espiritual, uma mãe segundo o coração de Deus, ela cria dentro de casa um ambiente espiritual para que seus filhos e sua família se sintam seguros. E o 11º conselho: lembre-se que a sua influência pode mudar gerações. Samuel se tornou profeta, líder espiritual do povo e instrumento de Deus para Israel. E isso aconteceu num dos momentos mais delicados da história de Israel. O sacerdote Eli e os seus filhos totalmente ali fora da vontade de Deus. Mas a influência de Ana na vida de Samuel deve ter sido tão grande que a gente vê a integridade, a honestidade e o quanto Samuel era pegado ao Senhor. Isso fez a diferença na vida dele. Então, quando uma mãe se ajoelha, quando uma mãe influencia o seu filho, certamente as coisas acontecem. Talvez você ache que suas orações sejam pequenas demais e Deus não escute. Mas Deus pode usar a sua vida para transformar as pessoas que estão ao seu redor. Nunca subestime o poder espiritual de uma mãe que ora, de uma mãe que se consagra e de uma mãe que cuida da sua casa e da sua família, sempre o coração de Deus. Uma mãe, segundo o coração de Deus, tem muito poder. E apesar de parecer às vezes que Deus não escuta as suas orações, entenda uma coisa: Deus está escutando todas elas, está notando e está tomando providência, mas as providências chegarão no momento certo. Então a história de Ana nos ensina que as mães de oração formam filhos fortes. Mães consagradas criam lares espirituais. E mães que dependem de Deus deixam marcas eternas ao seu redor. O mundo precisa de mães que sejam de acordo com o coração do Senhor. O céu está procurando mães que sejam espirituais, que vivam de acordo com a vontade do Senhor. E hoje Deus procura mães como Ana, mulheres de oração, mulheres de fé, mulheres consagradas, mulheres que entregam os seus filhos ao Senhor. Talvez eu esteja falando para uma mãe aqui que precisa dizer hoje para Deus: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Talvez você esteja orando por um filho que está afastado, por um filho rebelde, ou por um milagre que precisa acontecer na sua casa. Mas deixa eu te dizer um negócio. Mesmo Deus que ouviu Ana, Ele ouve você. O mesmo Deus que respondeu ao clamor de Ana, também responderá ao seu clamor em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está atento para as orações do seu povo. Está atento à oração do justo. E ainda mais de uma mãe que está clamando por um filho, que talvez ele esteja meio perdido. Deus está ouvindo você. E Deus vai curar você. Deus vai curar sua família em nome de Jesus. Mas você precisa continuar persistindo. Assim como Ana. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo ali, sem esperança, ela continuou orando, continuou pedindo, continuou entregando nas mãos de Deus a vida do seu futuro filho.
E hoje talvez eu esteja falando para alguma mãe que esteja com o coração apertado, assim como Ana. Deixa eu dizer uma coisa para você: entregue nas mãos de Deus como Ana fez. E Deus irá fazer um milagre em nome de Jesus. Amém. Se você quer ter a sua vida transformada, se você quer deixar todos os seus problemas nas mãos de Deus, assim como Ana fez, eu vou cantar uma música nesse momento. E ao decorrer da música, você pode se levantar, você pode ficar de pé, falar com Deus e entregar nas mãos de Deus a sua família, os seus filhos, seu esposo, porque afinal de tudo, uma mãe carrega uma casa muito grande, né? É menino, é marido, é as coisas de casa para organizar. Se tudo estiver nas mãos de Deus, estará nas mãos certas. Se não estiver nas mãos de Deus, estaremos lutando contra a maré. Vai ser inútil. E é por isso que nesse momento, em nome de Jesus, ao eu cantar esse louvor, se você sentir o desejo de colocar toda a sua vida nas mãos do Senhor, coloque. Feche os seus olhos e fale com Deus, porque Deus estará cuidando de você.
busca acaba. Deus sabe, Deus vê, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus, Ele vê e sabe de todas as coisas. Então Ele sabe da sua angústia, Ele sabe do seu pedido de socorro. Em nome de Jesus, atuar em sua vida, Senhor. Oremos, Santo Deus. Neste momento, Senhor, nós queremos entregar a vida de cada membro e de cada mãe em tuas mãos. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor acalme os corações. Que o Senhor conceda sabedoria a cada uma das mães que estão aqui. Que o Espírito Santo do Senhor recua sobre cada uma delas. Porque a sua tarefa é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua. Não é fácil educar, não é fácil orientar, não é fácil ser mãe. E somente com a ajuda de Deus elas podem exercer esse papel com excelência. E é por isso que nesse dia, de maneira especial, nós entregamos a vida de cada uma delas em tuas mãos, Senhor. Cuida de cada mamãe nessa noite aqui. Acalma todos os corações angustiados. Traz a paz, Senhor, para cada coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus e te pedimos. Amém.